espírito é esse que me enche, que eu levanto o braço dando um soco no nariz dos outros? Que espírito é esse que enche as irmãs, fica abrindo as pernas no culto? Que espírito é esse que nos enche e a gente diz que não está entendendo nada? Eu estou tão cheio que eu não estou entendendo mais nada, então você está cheio de outra coisa. E não é do Espírito Santo. Quer que eu prove na Bíblia? Eu provo. Pedro estava no dia de Pentecostes, sim ou não? Foi cheio do Espírito, sim ou não? Pedro estava falando em línguas, cheio de poder, cheio do Espírito Santo, mas a Bíblia diz no versículo 13 que muita gente zombava. E essas pessoas que zombaram no 13, olha o que diz o 14. Pedro, ouvindo, se pôs em pé e disse: varões, nós não estamos embriagados. O que está acontecendo aqui é a profecia de Joel 2:28. E acontecerá que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Pedro foi cheio do Espírito, mas esse Pedro cheio do Espírito entendeu tudo o que estavam falando do lado de fora. Se você recebeu uma profecia, você não precisa disfarçar que esqueceu a profecia. Você pode não saber tudo, mas a mensagem central você sabe. Para de dar um de espiritual e dizer: esqueci tudo, apagou tudo. Dom de profecia não gera amnésia. Se você está cantando e esqueceu a letra, aí fica botando língua estranha. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais lá manaia de mim, meu Senhor. Não, você esqueceu a letra. Língua estranha não é para isso. Irmão, o Espírito não é o Espírito Santo. O Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Sabe o que isso quer dizer? Quando o Espírito te enche, você não perde sua consciência. Um exemplo. Por isso que eu disse que Reforma Odinha não pode falar de nós não, eu bato. Agora nós, pentecostal, pode falar de nós mesmo. Você recebe uma palavra, você recebe uma profecia de Deus para entregar a alguém. Sabe o que a gente faz? Eu já fiz isso, mas lendo a Bíblia, é cada lapada que eu levo. Quando você lê a Bíblia, Paulo diz assim: você recebeu a profecia? Então a igreja julga a profecia. Como é que a igreja vai julgar a profecia se só profetiza no ouvido dos outros? Difícil. Então, eu recebo a profecia, ninguém viu, aí não, a profecia não é julgada. Aí as igrejas ficam cheias de falsos profetas, lançando contenda, lançando desejo de rebelião, destruindo casais, ou gerando casamentos falsos, sem compromisso, sem amor, sem verdade, por causa de profecia de ouvido em ouvido. Você tem que chegar no pastor da igreja, que tem autoridade na igreja, e dizer: eu tenho uma mensagem de Deus, posso entregar? Aí o pastor diz: depois da pregação, tá? Tá bom. Aí você pega o microfone e diz: Deus mandou falar isso para a irmã fulana de tal. Amém, irmão? A igreja vai julgar a profecia, ou seja, ela vai analisar. Se a profecia se cumprir, você é profeta. Se não se cumprir, você é falso profeta. Mas a gente não quer falar para a igreja ouvir. Para quê? Para a profecia não ser analisada. Está errado. Então, irmão, aí as pessoas dizem: eu não creio em profecia. Por quê? Porque vê os falsos profetas. Os falsos profetas não podem anular o verdadeiro espírito da profecia na igreja. O que a gente tem que fazer não é anular, não é proibir, é instruir. Porque a gente sabe quem é de Deus e quem não é, quem tem de Deus e quem não tem. Então, se você tem o dom da profecia, fala para a igreja ouvir. Qual é o seu medo? E outra, quando o Espírito nos dá uma profecia, ele não dá a fórmula de profetizar, ele dá a mensagem. Tem profeta que vem marchando, tem profeta que vem gritando, tem o Xuxi, que é aquelas irmãs do ciclo de oração: bate o pezinho, levanta o dedinho, sai da frente, Satanás. E lá elas vão como mulher, anda igual mulher e fala como mulher. Já viu? Sobe no púlpito e tá. Quem está em pecado chega, treme quando essas mulheres começam a profetizar. Ou seja, é uma mensagem verdadeira. Agora,
você pode entregar marchando, você pode entregar chorando, você pode entregar com a mão estendida ou não. Vai depender da sua personalidade. Mas isso significa que simplesmente o Espírito não rouba a sua consciência. Você continua sendo você. Por que tem umas irmãs que quando vai pregar ou entregar a profecia quer virar macho? Eu sou dos irmãos compartilhou. Não, mas fala com a mulher. Fala, voz fina, feminina que tu tem. Você não precisa mostrar super espiritualidade perdendo a consciência. Não, não e não. Pedro não perdeu a consciência, foi cheio do Espírito, falou em línguas, ouviu as críticas e ainda ensinou os criticadores. Quando o Espírito desce, há várias manifestações. Tem gente que se prostra conscientemente, tem gente que chora. A minha esposa disse, pular? Eu nunca pulo. Eu disse, rapaz, eu, meu bem, pular? Aí eu fui pregar no interior da Bahia, a mensagem do arrebatamento. No final da mensagem, a irmã Luana cantando aqui, ó. Eu aqui filmando, microfone na mão. Ela, ai meu Deus, eu não aguentei, amor. Eu falei, não aguenta mesmo, mas tu sabia que tu estava pulando. Claro, eu queria era pular, eu queria sair correndo, mas eu me controlei. Falei, pois é, mas cuidado, nunca diga nunca. Tem gente que diz, eu caio, pastor, poder cair, eu caio no chão. Caio, pastor, eu caio logo, bufo. E aí, como tu levanta? O Espírito não rouba a consciência. E quem cai na Bíblia, levanta diferente. Daniel caiu por fraqueza diante da presença, mas quando levantou já tinha uma mensagem. Saulo caiu perseguidor, levantou pregador. Se cai no poder, tem que levantar para ter uma vida de poder, irmão. Aleluia! Paulo disse, eu cantarei em espírito, mas cantarei com entendimento. Eu orarei em espírito, mas orarei com entendimento. Então tem gente que dá glória a Deus aplaudindo, tem gente que dá glória a Deus com as duas mãos erguidas. E eu estou com raiva de uns pregadores aí. Porque eles querem que os pastores saiam rodando, pulando e gritando igual eles. Aí quando o pastor presidente ou os líderes não saem reagindo igual ele, que menino é, começa a bater nos pastores. Começa a bater na liderança. E tem crente que gosta. Eita glória, esse é corajoso. Não é não, ele não tem Bíblia. Irmão, os líderes são como pais. E pai gosta de ver filhos se alegrando. Então vai ter dia que seu pastor vai estar no púlpito caladinho. Mas aqui dentro ele está dizendo, obrigado Jesus, olha que ovelhas fervorosas. Olha que jovens fervorosos. É assim, rapaz. Funcionam as coisas. Então, Pedro, cheio do Espírito, não roubou, não perdeu a consciência, porque o Espírito não rouba a consciência. O Espírito expande a consciência. Ó, com 5 anos, eu tenho 30 anos, tá? Tem gente que pensa que eu tenho 15. Com 5 anos eu fui batizado com o Espírito Santo. 5 anos de idade, no dia do meu aniversário. Meu pai me ensinava as histórias da Bíblia e versículos de cor. No dia que eu fui batizado numa escola dominical, pastor Antônio José me colocou no púlpito, em cima do púlpito, claro, de cimento. Se com 30 eu sou desse tamanho, imagine com 5. A igreja não via. Ele disse, pega esse menino, coloca aqui. Me colocou aqui e me segurou. E eu falando um monte de língua, vermelhinho, porque esquenta, irmão. Quando tu recebe o poder, tu sente esse fogo aqui. E ele botou a mão na minha cabeça e disse, eis aqui o novo profeta para o Brasil. Quando ele disse, eis aqui o novo profeta para esse Brasil, ele colocou o microfone na minha boca. Eu não falei, não fiquei falando labalai. Por incrível que pareça, o Espírito faz coisas incríveis. Eu comecei a falar os versículos que meu pai me ensinava, tudinho de cor. Ele não rouba a consciência, ele expande a sua mente. Ele é o Deus da própria sabedoria.
Isso é depender do Espírito, irmão. Porque ele é inteligente, ela é a própria sabedoria, né?